boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula dessa revisão que estamos fazendo de ingredientes básicos para o cálculo. A aula de hoje, nessa aula de agora, nós vamos falar sobre funções do segundo grau, tá bom? Só que antes de falar de funções do segundo grau, vamos relembrar as equações do segundo grau, tá? Então, vamos definir o que é uma equação do segundo grau. Então, uma equação do segundo grau é toda equação desse tipo aqui, ó. É toda equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde esse número a é um número diferente de zero. Beleza? Esse número a é diferente de zero. E aí, muitos de vocês já devem ter visto a fórmula de Bhaskara, e a gente vai tentar deduzir ela agora, tá bom? A fórmula de Bhaskara é o seguinte: ela nos dá uma fórmula para as raízes ou as soluções dessa equação. Fórmula de Bhaskara. Ela afirma que se o x for um número que satisfaz essa equação, então isso aqui tem que acontecer. O x tem que ser igual a menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Tá? Então isso quer dizer o seguinte, que a princípio essa igualdade aqui, ela tem duas potenciais soluções. Claro que para isso aqui ter solução real, esse número aqui, que a gente chama de delta, a gente define isso aqui como discriminante ou delta, ele tem que ser maior do que ou igual a zero, porque se esse número for menor que zero, a raiz quadrada de número negativo não está definida nos reais, tá? Ela só está definida nos números complexos, e aqui a gente não vai trabalhar com os números complexos, tá bom? Então, a gente vai mostrar que isso aqui é verdade, tá? Que se x é tal que isso aqui dá zero, onde esse número aqui é maior ou igual a zero, então tem duas opções para o valor de x. Ou x é menos b mais raiz dessa coisa sobre 2a, raiz de delta, ou x é menos b menos raiz de delta sobre 2a. Então, a princípio, você tem duas soluções que, quando o delta é zero, por exemplo, essas duas soluções são a mesma, na verdade. Então, você diz que é uma solução com multiplicidade 2, tá? E como é que a gente prova isso? A gente usa uma técnica chamada de completar quadrados, tá? Tem um produto notável, que para vocês que já viram, que diz o seguinte, ó, que x menos y ao quadrado é x ao quadrado menos 2. Acho que a gente vai usar o mais aqui, é mais. Vamos ver. Acho que é mais que a gente vai usar. Então, x mais y ao quadrado isso, é mais mesmo. É x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, tá? Então, a gente vai tentar, a ideia é tentar escrever esse a aqui, essa expressão, ax ao quadrado mais bx mais c, em termos de um x mais alguma coisa que não dependa do x, para o quê? Para ficar uma coisa assim, ó. O nosso objetivo aqui a gente vai colocar o a em evidência aqui, aí a gente vai querer colocar um x aqui, mais uma coisinha aqui, botar uma florzinha aqui, ó, ao quadrado, onde essa florzinha aqui não tem nada de x, dependendo dele, e igualar isso a uma outra florzinha aqui, uma árvorezinha aqui. Por que o nosso objetivo é esse? Porque se a gente conseguir chegar a uma coisa dessa daqui, ó, se a gente conseguir reduzir essa equação a uma coisa desse tipo aqui, como eu estou supondo que o a é diferente de zero, eu posso passar essa igualdade, isso aqui é só um rascunho, tá? Eu posso jogar isso aqui assim, ó. Então, o x mais a florzinha aqui, x mais a florzinha, ou uma nuvem, tá parecendo uma nuvem, é igual a árvorezinha aqui, que vai depender de a, b e c também, dividido por a, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Se isso aqui é verdade, assumindo que isso aqui seja verdade, então tem duas opções pro x mais alguma coisa aqui, tá? Ou esse x é a raiz disso, ou menos a raiz disso, tá bom? A gente vai mostrar isso então, tá? Beleza. Que aí nesse caso, o x mais florzinha, a gente não vai ter esse a aqui não, tá?
a gente vai fazer uma manobra aqui de modo que esse A vai sumir, então não precisa dele aqui não. Tá? A gente vai transformar essa igualdade numa coisa dessa, sem o A, tá? É a mesma coisa que eu falei antes, só que sem o A. Não tem esse A aqui não. A gente vai conseguir eliminar ele e vai ficar até mais fácil, vocês vão ver. Então a gente vai fazer o quê? Depois que conseguir transformar aquela igualdade, conseguir transformar aquela igualdade, essa equação em algo desse tipo, vai ter duas opções para o x mais florzinha. Ou isso daqui vai ter que ser a raiz da árvore, da árvorezinha, ou o x mais florzinha vai ser menos a raiz da árvorezinha, certo? E aí eu tenho duas opções para o x. O x vai ser o menos. X vai ser o quê? Menos a florzinha mais ou menos raiz da árvorezinha, tá? E aí é por isso que aparecem essas coisas aqui, tá bom? Vocês vão ver que essa florzinha tem a ver com menos b sobre 2a e essa raiz da árvorezinha tem a ver com esse delta e o 2a aqui também, tá bom? Então essa é a ideia para transformar essa equação numa equação desse tipo aqui. Então o nosso primeiro objetivo é transformar essa equação numa equação dessa, que tem o x mais alguma coisa que não depende de x, igual ao quadrado, igual a outra coisa que não depende de x. Beleza? E aí a gente vai, então, verificar o que x tem que ser. Então vamos provar a fórmula de Bhaskara. Então vamos lá. A gente tem isso aqui, ó, que o ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero, certo? Então, como a é diferente de zero, eu posso dividir por a em ambos os lados, certo? Então, eu posso multiplicar 1 sobre a em ambos os lados. Então, multiplicando 1 sobre a em ambos os lados, obtemos essa igualdade aqui, ó. Quando eu multiplico 1 sobre a aqui, aquele a, ó, vou fazer devagarzinho. 1 sobre a, ax ao quadrado, mais bx mais c. Isso tem que ser igual ao quê? 1 sobre a vezes 0, e aí, independente de quem seja o a, isso aqui tem que ser 0. Então, isso aqui vai implicar que aqui eu tenho o a, né? 1 sobre a vezes a some. Então, fica x ao quadrado, mais b sobre a x, mais c sobre a. E isso tem que ser 0. Tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero escrever isso aqui usando aquele produto notável. X mais y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Tá? Eu quero escrever isso. Então, beleza. Eu preciso de um termo aqui, ó. Eu quero que isso aqui... Eu quero que essa parte aqui vire um 2xy. Eu quero, por exemplo, descobrir quem eu posso pegar como y aqui, ó. Eu quero que 2xy, rascunho, ó. Eu quero que 2xy seja o b sobre a x. Isso, né? Eu quero que 2xy seja eu quero que 2xy seja b sobre ax. Eu quero descobrir quem é o y adequado para fazer isso para mim. Então, ó, esse x vai embora, é só um rascunho. E aí me parece que o y adequado seria b sobre 2a. B sobre 2a. Então, eu vou colocar aqui, ó, nessa igualdade, eu vou reescrevê-la assim, ó, espertamente. X ao quadrado mais... Eu quero que o y seja b sobre 2a, mas eu não posso alterar a igualdade, certo? Então, eu quero que seja a mesma coisa. 2x, aí eu vou colocar isso aqui, ó, b sobre 2a. Não alterei nada, certo? Mais c sobre a igual a 0. Agora, isso aqui ainda não está nesse formato, porque eu quero que apareça um y ao quadrado aqui, onde y é isso daqui. Se eu quiser que apareça isso, basta eu somar isso aqui e depois diminuir ele, que eu não altero nada. Olha só o que eu vou fazer. É uma manobra. X ao quadrado mais 2x b sobre 2a, certo? Mais, eu vou somar o quadrado de b sobre 2a e diminuir o quadrado de b sobre 2a. Alterou alguma coisa? Não. E aqui tem um c sobre a ainda que eu não posso esquecer, e isso é 0.
Tudo isso é zero, tá? Por que eu fiz isso? Porque essa manobra é chamada de completar quadrado, tá bom? A gente está completando o quadrado para reescrever a coisa de um jeito conveniente, digamos assim. Mas não tem nada errado, tá? Eu somei zero, tá? Eu somei isso e tirei isso, não tem problema. Só que, por causa dessa reflexão que nós fizemos aqui em cima, que é um rascunho, essa igualdade aqui eu posso escrever assim, então, ó. Isso daqui é um produto notável. E qual é o produto notável? É x mais o y, que é b sobre 2a, tudo isso ao quadrado. Tá bom? Essa parte aqui. E aí aqui eu coloco menos b sobre 2a ao quadrado, é b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Aqui mais c sobre a, e tudo isso é zero. Beleza? Então, tá aparecendo a florzinha aqui, ó. A florzinha já apareceu. Tá? A florzinha aqui, a florzinha é o b sobre 2a. Tá? Agora vamos ver quem é a árvore. Isso daqui, ó, se a ideia é isolar o x, eu vou jogar esses caras aqui pro outro lado, ó. E eu já quero jogar eles de modo que eles fiquem com o mesmo denominador, tá? Então, para eu somar, na hora que eu somo essas duas frações, para isso aqui ficar com o mesmo denominador, basta eu multiplicar por 4a em cima e embaixo. Então aqui, se eu multiplico por 4a, fica 4a ao quadrado. E aqui em cima, se eu multiplico por 4a, fica c vezes 4a. Aí agora, isso daqui, eu posso reescrever assim, ó. Aqui eu repito tudo isso ao quadrado. Aí aqui os sinais vão inverter, né? Então vai ficar b ao quadrado menos c vezes 4a, que é 4ac. Olha o delta aparecendo aí. Sobre 4a ao quadrado. Beleza? Agora, isso aqui está me dizendo, então, que esse número aqui, a árvorezinha, isso aqui é a florzinha. E esse cara que apareceu aqui do lado é a nossa árvorezinha que eu falei para vocês que ia aparecer. Continuando na outra folha aqui. Aí aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou jogar esse 4a ao quadrado para o outro lado e vai ficar assim, ó. Vai ficar a mesma coisa que 2a multiplicado por x mais b sobre 2a. Tudo isso elevado ao quadrado, certo? Porque isso aqui é 4a ao quadrado vezes o quadrado que já estava aqui. E isso daqui tem que ser b ao quadrado menos 4ac, que é o delta. Tá bom? E aí, esse número que está dentro do quadrado, 2a vezes x mais b sobre 2a, tem que ser igual a mais ou menos raiz de delta, porque o delta é maior ou igual a zero, então eu posso tirar a raiz dele. E aí, como o 2a é diferente de zero, o x mais b sobre 2a eu posso passar dividindo, então vai ficar mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E aí, esse cara que está somando aqui, eu passo para o outro lado, subtraindo, como é o mesmo denominador, eu tenho x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, tá bom? Então essa é a famosa fórmula de Bhaskara que a gente acabou de deduzir usando esses truquezinhos aí de completar quadrados, tá? Que muitas vezes é bastante útil, beleza? Então, a fórmula de Bhaskara vai ser muito importante para a gente, principalmente quando a gente quiser estudar o gráfico de uma função do segundo grau e encontrar a interseção do gráfico de f com o eixo x, tá? Então, vamos definir o que é uma função do primeiro grau, depois a gente volta em alguns exemplos para usar a fórmula de Bhaskara, tá? Então, para nós, uma função do segundo grau, dizemos, depois dessa revisão aí da fórmula de Bhaskara, dizemos que uma função f de R em R é uma função do segundo grau se existem três constantes, números reais, com o a diferente de zero. Eu vou explicar para vocês por que eu estou fazendo essa restrição, tais que a lei de formação de f pode ser escrita assim, ó, como ax ao quadrado mais bx mais c. E isso tem que valer para todo x em R, certo? Lembra que esse símbolo aqui significa para todo. É um jeito rápido de escrever para todo. E por que a gente pediu que o a seja diferente de zero? É única e exclusivamente para que faça sentido dizer que essa expressão tenha grau 2, tá? Porque se o a for zero,
a gente não vai ter um grau 2 aqui, na verdade a gente vai ter uma função do primeiro grau, se o b for diferente de zero. E se o b for zero também, a gente vai ter uma função constante, que não é nem do primeiro nem do segundo grau. Tá? Então, para respeitar essa nomenclatura, função do segundo grau, essa nomenclatura vem justamente, ela diz respeito exatamente à maior potência de x que a gente vai permitir aparecendo efetivamente na lei de formação da função, tá bom? Então, por isso que a gente pede que esse coeficiente que acompanha a potência x ao quadrado seja de fato diferente de zero, tá bom? E aí, exemplo, a gente pode fazer um exemplo aqui. Se você pegar a função f de x dada por, sei lá, x ao quadrado menos 2x mais 1, a gente pode querer encontrar as raízes dessa função, tá? E aí encontrar as raízes para essa função, isso aqui é uma função do segundo grau, e aí encontrar as raízes para essa função usar a fórmula de Bhaskara, o teorema de Bhaskara, tanto faz, tá? Então, vamos supor que o objetivo aqui seja encontre as raízes de f. O que é encontrar as raízes? É encontrar os valores de x para os quais o f de x é igual a zero, né? Ou seja, encontre os valores de x para os quais f de x é igual a zero. Vamos continuar na próxima folha aqui. Então, para isso acontecer, para o f de x ser zero, a gente já viu que basta a gente resolver essa equação aqui, ó. Então, basta resolver a equação x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a zero, tá? Nesse caso, o delta, se você quiser calcular o delta em separado, às vezes é legal porque evita de você misturar muitas contas, tá? Então, o delta é b ao quadrado, que é menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c, tá? Que é 4, menos 2 ao quadrado é 4, lembra que o menos está dentro do parênteses, tá? Então é 4, menos 4 é 0. Beleza, o delta é 0. E aí as soluções possíveis são menos b, então cuidado com o sinal aqui, tá o b igual a menos 2, então é menos b, o menos já está fora do b, então menos, o b é menos 2, tá bom? O menos independe do sinal de b, é menos o que está aqui, então o que está aqui é menos 2, mais ou menos raiz de delta, que é 0, sobre 2 vezes a, o a é 1, que está acompanhando o x ao quadrado. Isso aqui dá 2, mais ou menos 0 sobre 2, que é as duas opções aqui, ó, o x' vai dar 1 e o x duas linhas também dá 1, tá? Porque o delta é 0, tá bom? Então 1 é a única raiz de f de x. Tá bom? 1 é a única raiz de f de x, tá? Um outro exemplo. Encontre as raízes dessa função de segundo grau aqui, ó. As raízes de f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Tá? Então, nesse caso, o delta, o b é menos 3, então ele é ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 2, e aí aqui eu tenho 9, menos 8, que é 1. Tá? Então, o delta é 1. Então, as possíveis soluções, as soluções vão ser o que então? Menos o b é menos 3, mais ou menos a raiz de 1 sobre 2 vezes o a aqui, que é 1. Tá? Isso aqui vai dar 3, mais ou menos 1 sobre 2. E aqui você tem duas opções. Isso é 3 mais 1 sobre 2 ou 3 menos 1 sobre 2. E aqui em cima a solução dá 2, que é 3 mais 1, 4, dividido por 2, 2. E aqui é 2 dividido por 2 é 1. Então, 1 e 2 são as raízes dessa função do segundo grau desse exemplo. Tá bom? Vamos fazer mais um exemplo. Mais um exemplo.
Vamos considerar essa função aqui, ó. Considere... Vamos trocar a letra. G de x. Considere g de x igual a x ao quadrado mais x mais 1, tá? E o objetivo aqui é encontrar as raízes de g. Encontrar as raízes de g. Então, o que a gente tem que fazer? Mesma coisa. A equação que a gente tem que estudar é essa daqui, ó. X ao quadrado mais x mais 1 é 0. E aí, o delta vai ser quem? O b ao quadrado é 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 1. E aí aqui vai dar 1 menos 4, que é menos 3. Vixe, isso aqui é menor que 0. Como isso aqui é menor que 0, nesse caso, digamos que o conjunto de solução é vazio no conjunto dos reais, tá? Porque nesse caso, como o delta, como o discriminante está dando negativo, isso quer dizer que essa equação do segundo grau, que essa função do segundo grau, ela não admite raízes reais, tá bom? Porque quando você extrai a raiz quadrada de menos 3, isso não pertence mais ao conjunto dos números reais, isso está lá nos complexos, tá bom? Então, se aqui está pedindo para encontrar as raízes de g, você simplesmente vai dizer, olha, g não tem raízes porque esse delta aqui, raízes reais, porque esse delta é negativo, tá? Então, como o delta é menor que 0, então o g não admite raízes reais. Tá bom? Então, a solução, nesse caso, se o conjunto de solução para isso aqui dando 0 é vazio. Não tem, dentro de R, é vazio. Beleza? E aí, alguns de vocês já devem ter visto que o gráfico de uma função de segundo grau é uma parábola. Ela é uma parábola. A gente vai conseguir explicar isso melhor, o gráfico de uma função. A gente vai conseguir explicar isso melhor quando a gente tiver noção dos conceitos de limites e especialmente o de derivadas, tá bom? Mas a gente já pode partir desse princípio que a gente já sabe, tá? A gente vai explicar isso melhor depois, tá? Só com o que a gente tem que ainda não fica perfeitamente explicado por que isso de fato dá uma parábola, tá? Mas de fato é. O gráfico de uma função do segundo grau. Então, seja f de x, seja f de r em r, dada por f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. O gráfico de f é uma parábola e ela tem algumas possibilidades, tá? Ela tem algumas possibilidades dependendo do a é diferente de 0, né? E aí o a pode ser maior que 0 ou menor que 0 e também depende do delta, se a gente vai analisar se esse gráfico intersecta o eixo x ou não, tá bom? Então vamos escrever essas possibilidades, olha. Quando a é maior que 0, quando a é maior que 0, o gráfico dessa parábola tem a concavidade para cima, tá? E aí, se o delta for maior que 0, observe que na fórmula de Bhaskara, vamos ver se a gente acha daqui de novo. Aqui, ó. Observe que na fórmula de Bhaskara, quando o delta é maior que 0, eu consigo duas raízes diferentes mesmo. Foi o que a gente fez nos exemplos anteriores, ó. Aqui, por exemplo, o delta deu positivo, tá? Então, com delta positivo, eu sempre tenho duas raízes diferentes, tá? Quando o delta é igual a 0, eu sempre tenho uma mesma raiz com multiplicidade 2, mas como conjunto, eu tenho uma raiz só, tá? Não tem duas raízes. A gente pode falar de multiplicidade em outro momento, mas essencialmente que você tenha uma raiz só. E a gente viu que quando o delta é menor que 0, você não tem raiz. Agora, o gráfico da função, quando ela intersecta o eixo x, quer dizer que nesse ponto onde ela intersectou, esse ponto é uma raiz da função, porque está dizendo que f de x é 0 ali, tá? Então, dependendo de como que esse a se comporta e como se comporta o delta, a gente tem algumas possibilidades. Por exemplo, quando o a é maior que 0, a gente sabe que a concavidade é para cima. Com derivados a gente vai explicar isso melhor no futuro, mas por enquanto aceitem, mas a gente vai ver isso no futuro com mais detalhes.
Quando o A é maior que zero, o que acontece? A concavidade é para cima. Se o delta for maior que zero, é porque eu tenho interseção em dois pontos, eu tenho duas raízes, certo? E aí as raízes de uma função de segundo grau me diz exatamente aonde o gráfico intersecta o eixo x, tá? Então, o gráfico vai ser algo mais ou menos assim, ó. Ele intersecta em dois pontos e a concavidade é para cima. Se o A for maior que zero, a concavidade para cima, e se o delta for maior que zero, eu tenho duas raízes, tá? Esse ponto de interseção aqui com o eixo y é a mesma coisa do que a função do primeiro grau. É sempre o f de zero. Aqui é o x, ó. O x, quando o x é zero, o f de zero está aqui em cima do gráfico, intersectando o gráfico e o eixo y ao mesmo tempo, tá? Então, o f de zero, esse valor, o ponto 0, f de zero está no gráfico, por definição de ser gráfico, mas o f de zero, quando você joga aqui, é o quê? Ó? É a zero ao quadrado mais b vezes zero mais c. Então, de novo, é esse termo constante, tá? Então, aqui sempre passa na altura c, tá bom? Esse termo c aqui sempre me diz aonde a parábola intersecta o eixo y, tá? C é sempre o f de zero. E onde a parábola intersecta o eixo x é nas raízes, tá? Ele intersecta exatamente nos pontos que são as raízes da função f do segundo grau. Então, quando o a é maior que zero e o delta é maior que zero, o gráfico funciona mais ou menos assim, tá? Vamos fazer uma outra possibilidade. Tem 6 aqui. Vamos explorar todas, ó. O que acontece? Vou manter o a maior que zero. E agora eu vou colocar o delta igual a zero, tá? Quando o delta é igual a zero, a gente viu que eu tenho uma raiz só. Que eu tenho exatamente uma raiz. Então, dizer que eu tenho uma raiz, eu digo, vamos supor que a raiz seja esse número aqui, ó, x. E eu estou dizendo que a concavidade é para cima, então a parábola tem que se comportar assim, ó. Aqui na altura c, como sempre. E aqui ela tangencia o eixo x só nesse ponto aqui, ó. Vou botar um pontão aqui, para não ter dúvida que é num ponto só, tá? Então ela tangencia ali, ela não corta o eixo x transversalmente, depois volta cortando transversalmente aqui, igual tá aqui. Não, ela tangencia, tá? Ela encosta num pontinho só e já volta, tá? E já volta para cima. Então, no caso em que o a é maior que zero e o delta é igual a zero, é assim que o gráfico se comporta. Vamos continuar explorando as possibilidades. Vamos manter o a maior que zero ainda, e agora o delta menor que zero, que é a possibilidade que falta para as análises de a maior que zero. Se o delta for menor que zero, o que acontece? Quer dizer que essa parábola não intersecta o eixo x. Então, como a concavidade dela ela é para cima, ela tem que estar presente toda acima do eixo y, tá? Então essa parábola tem que estar assim, ó. Tá bom? Ela tem que estar desse jeito, sem interseção com o eixo aqui na altura c e sem interseção com o eixo x, tá? E agora a gente pode fazer as mesmas análises para o a negativo. Acho que cabe um desenho aqui, ó. Para a negativo. Melhor colocar... Desculpa, gente. Como a concavidade vai ser para baixo, é melhor colocar as informações aqui, ó. Para a menor que zero e o delta maior que zero, então a concavidade é para baixo e duas raízes diferentes. Então ela intersecta dois pontos diferentes no eixo x com concavidade para baixo. Então ela tem que fazer algo assim, ó. Certo? Se eu tenho agora o a menor que zero e o delta igual a zero, a parábola intersecta o eixo x só num ponto e é com concavidade para baixo. Então ela tem que fazer algo desse tipo aqui, ó. Ela tangencia num ponto só o eixo x. Se é tangenciar, é num ponto só, né? Pelo menos localmente. E por fim, quando o a é menor que zero e o delta é menor que zero, o gráfico dela não toca o eixo x, porque se o delta é menor que zero não tem raízes, então ele vai passar longe do eixo x. Tá? E aí vão ser essas as possibilidades de posições relativas entre a parábola e o eixo x, por exemplo. Tá? Mas sempre vai intersectar o valor c em algum momento. Tá? Aqui intersecta em c, aqui também, aqui intersecta em c também em algum momento, e aqui lá embaixo também vai intersectar. Sempre na altura c. Né? O c pode ser negativo, né? Em alguns desenhos está sugerindo que ele é negativo, em outros está sugerindo que ele é positivo, mas aí vai depender da função específica onde está
onde o C se encontra, né? Se ele é positivo ou negativo. Vou beber um pouquinho de água aqui. Beleza? Então é isso. Uma outra coisa que é importante a gente saber também é como a gente fatora uma função do segundo grau em termos das raízes, tá? Isso vai ser bem importante quando vocês estiverem estudando limites para calcular alguns limites específicos que você não vai conseguir aplicar o cara de vez. Aí você vai ter que ver uma maneira esperta lá de fatorar o polinômio para eliminar o que está te atrapalhando, e aí você joga o valor lá e é feliz para sempre, tá bom? Então é importante vocês saberem disso daqui, ó. Fatoração de uma função do segundo grau a partir de suas raízes. Claro que se tiver, né? Se não tiver, aí não tem como fatorar. A partir de suas raízes. Então, o que vai acontecer é o seguinte, ó. A gente pode provar um negocinho aqui rapidinho, ó. Vou chamar de proposição. Considere a função do segundo grau é qualquer uma, né? F de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c com a diferente de zero. Aí suponha, obviamente, que delta seja maior ou igual a zero e que x1 seja menos b mais raiz de delta sobre 2a e x2 seja menos b menos raiz de delta sobre 2a. Tá? Ou seja, que x1 e x2 sejam as raízes dessa função f, dessa função do segundo grau. Então, eu afirmo para vocês que é possível fatorar f assim, ó. F de x, então, é o número a multiplicado por x menos x1 vezes x menos x2. Tá bom? A gente vai mostrar que isso aqui é verdade para todo x real. Para todo x real, tá? Isso vai ajudar muito a gente na hora de calcular alguns limites, tá bom? Então, se você conhece, muitas vezes vai ser importante calcular as raízes de uma função do segundo grau para poder fatorar ela em termos de funções do primeiro grau, tá? Ou em termos lineares, é bem comum chamar isso aqui de fatoração em termos lineares, tá? Então, vamos provar essa proposição e depois a gente faz um exemplo para ver essa coisa funcionando, tá? Não é difícil a prova disso, tá? Talvez difícil foi quem chegou isso pela primeira vez. Mas como isso também é um resultado que é um pouquinho mais geral, em polinômios de grau qualquer, que a gente não vai entrar nesse mérito aqui agora, também não é o fim do mundo para enxergar isso quando você ganha um pouco de familiaridade com as coisas. Mas independente da minha opinião, o fato é que demonstrar isso não é difícil, tá? Vamos mostrar isso então. Lembra que o nosso objetivo então é mostrar essa igualdade aqui, ó. Se eu quero mostrar alguma coisa, eu tenho que partir do que eu sei. A única coisa que eu sei, que é f de x, é isso daqui, para todo x real. E que x1 e x2 dados pela fórmula de Bhaskara são raízes dessa função f de x. Tá? Já que o delta é maior ou igual a zero, então esses dois números estão no conjunto dos números reais. Tá? Então eu vou mostrar para vocês que essa expressão aqui coincide com essa para qualquer x real. Então vamos lá. Então eu vou partir desse lado aqui, ó. A gente vai abrir essa conta aqui e ver que coincide com isso, tá? É forma bruta mesmo, na tora. Então vamos pegar um x real qualquer e fazer a conta. Então vamos lá. Quem é a x menos x1, x menos x2? Então vamos botar os caras na jogada. Primeiro isso aqui, ó, é a vezes. Multiplicando isso aqui dá x, depois x, x2, menos x, x2... Aí menos x, x1, mais x1, x2, certo? Mais x1, x2. Então isso aqui fica a, aí eu vou colocar uns caras em evidência aqui de propósito. Aqui, tá, aqui é x ao quadrado, tá, gente? Então aqui continuando fazendo a conta, colocando os caras em evidência aqui adequados, isso aqui vai ficar x1 mais x2, multiplicado por x, certo? E aqui vai dar x1, x2. Tá bom? Aí vamos parar a conta aqui rapidinho, vamos calcular o que dá isso daqui e o que dá isso daqui primeiro, assim separado, tá? Pra gente não
não embolar muito aqui. Então, fazendo aqui como se fosse um rascunho, quem é x1 mais x2? Isso é menos b mais raiz de delta sobre 2a, mais o x2 é o menos b menos raiz de delta sobre 2a. Tá? Então, quando eu somo isso daqui, isso dá, ó, é o mesmo denominador, então eu posso colocar o 2a aqui. Aí eu tenho um menos b aqui, mais raiz de delta menos raiz de delta foi embora. E eu tenho menos b de novo. Então, isso aqui dá o quê? Menos 2b sobre 2a, que é a mesma coisa que menos b sobre a, tá bom? Então, x1 mais x2 pode ser escrito como isso daqui. E o x1 vezes x2, vamos ver o que que dá. Isso é menos b mais raiz de delta sobre 2a, multiplicado por menos b menos raiz de delta sobre 2a. Ah, isso aqui, bom, aqui embaixo a gente vai ter 4a ao quadrado, certo? Aí aqui a gente vai ter menos b vezes menos b, b ao quadrado. Menos b menos raiz de delta, então mais b raiz de delta. Depois, raiz de delta vezes menos b raiz de delta. E raiz de delta multiplicado por menos raiz de delta, como o delta é maior ou igual a zero, isso aqui a princípio dá menos o módulo de delta, mas que é o próprio delta. Tá? Então isso aqui vai dar b ao quadrado menos o próprio delta, que é b ao quadrado menos 4ac, sobre 4a ao quadrado, que é o b ao quadrado foi embora, e sobra 4ac sobre 4a ao quadrado. 4 foi embora, 1a foi embora, e sobrou só o c sobre a. Então, esse produto aqui horrível dá o c sobre a. Então, isso aqui fica a x ao quadrado menos o x1 mais x2, a gente fez a conta aqui, dá menos b sobre a, e o x1 vezes x2 dá c sobre a. Então, multiplica agora. Bom, só simplificando de novo, isso aqui é x ao quadrado, menos com menos, mais, aqui tem um x, mais b sobre a x, mais c sobre a. E quando a gente multiplica, isso dá ax ao quadrado. A vezes b sobre ax é só o bx, porque o a vai embora. E a vezes c sobre a é exatamente c, e isso daqui é justamente o f de x, tá bom? Então, provamos a proposição que diz que, de fato, uma função de segundo grau pode ser decomposta a partir de suas raízes, tá? E aí a gente pode voltar num exemplo, para fechar. A gente pode voltar aqui num exemplo em que nós calculamos, nós tínhamos a função de segundo grau f de x igual a x ao cubo menos 3x mais 2, x ao quadrado menos 3x mais 2, uma função de segundo grau. E aí nós vimos que 1 e 2 são raízes de f, são raízes dessa função do segundo grau. Então, pela proposição que nós acabamos de verificar, que nós provamos, como o a é 1, ó, como o a é igual a 1, quem é o a? O a é o que acompanha o termo quadrático, né? Então, como o a é igual a 1, então essa função f de x pode ser escrita assim, ó, f de x pode ser escrito como 1 vezes x menos uma raiz, então a primeira raiz é 1, e x vezes x menos a outra raiz, que é 2, tá bom? Então, essa f de x pode ser fatorada como x menos 1 vezes x menos 2, tá bom? E se você quiser tirar a prova real, vamos ver quem é x menos 1 vezes x menos 2. Isso é x ao quadrado, menos 2x, que é x vezes menos 2, menos 1 vezes x, menos x, e menos 1 vezes menos 2, 2. Isso aqui é x ao quadrado, menos 2x menos x é menos 3x. E aí mais 2, que é a função f do exemplo, tá bom? Então isso sempre acontece, tá? E essa fatoração vai ser muito útil para a gente quando a gente estiver calculando alguns limites que envolvam quociente de polinômios, em que esses polinômios sejam funções do segundo grau, tá? Ou funções de grau próximo do 2, enfim. Eu não vou entrar muito nesse detalhe agora porque a gente ainda não chegou lá, mas eu só estou dizendo para vocês entenderem muito bem como funciona essa fatoração através das raízes, porque vocês vão precisar lá na frente.
para calcular alguns limites, tá bom, pessoal? Então, a aula que eu tinha pensado para funções de segundo grau era mais ou menos isso, tá bom? Para quem já está manjando, para quem já tem as coisas de funções de segundo grau bem claras na mente, ótimo, não precisa nem, talvez se quiser otimizar o tempo, pode até aproveitar e estudar o conteúdo mais à frente, mas se tiver alguém que, porventura, ou tem muito tempo que estudou, ou por alguma infelicidade não tenha tido a oportunidade de estudar as funções do segundo grau, e com esses detalhes que eu apresentei para vocês, eu peço realmente que vocês dêem atenção ao que nós fizemos aqui, porque vocês vão precisar lá na frente, tá? É um conteúdo básico para o que a gente vai fazer, e a aula de hoje foi para apresentar o básico sobre funções de segundo grau, e eu sugiro que vocês façam exercícios do livro, procurem na internet também, tem muita fonte boa de exercícios, tá? Para vocês ganharem bastante intimidade com essas funções, tá bom? Então, que todos tenham um bom restinho de semana e até a próxima aula. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.